noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando desse momento, esse momento que é tão importante em nossas vidas, um momento em que Deus nos prepara para caminharmos nesse mundo como filhos dele, como servos de Cristo, e à luz do contexto aqui do nosso estudo, não é? Como homens segundo a vontade de Deus, que a gente tem chamado aqui de homens de verdade, não é? Homens que caminham nesse mundo segundo a vontade de Deus. A gente já viu em aulas passadas a aplicação desse chamado de Deus, né? Da liderança masculina que ele nos dá no nosso casamento, também na criação de filhos. E agora, se Deus permitir, a gente vai focar um pouco na questão da amizade masculina. É essa aula de número 11, onde o autor aqui vai destacar esse chamado masculino que Deus nos deu com relação à amizade masculina. Então, nós vamos orar para iniciar a nossa aula. Eu vou pedir para o Neto. Neto, você pode fazer uma oração, meu irmão, para iniciar a nossa aula? Vamos lá. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos por meios eletrônicos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pensa em cada detalhe, pensou inclusive em como poderíamos nos reunir de forma online, cada um em sua cidade, cada um em seu canto do país e até mesmo fora do país. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso, que se revela a nós através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra e podemos estudá-la. Abençoa-nos agora que vamos nos focar mais nesse assunto que é a masculinidade cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meus irmãos, um texto base dessa aula aqui, bem poderia ser o de Eclesiastes 4, de 9 a 10. Eu trouxe aqui para você, eu vou compartilhar a tela. Olha lá. Vocês estão vendo aí, ó? Dá para ver, Neto? Saiu? Eclesiastes 4, de 9 a 10. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, ilustrar a importância da amizade entre homens, o autor aqui, ele inicia essa lição nos contando duas histórias. A primeira história envolve dois heróis da Guerra Civil Americana, que transcorreu lá no século XIX. Um desses heróis mais conhecido, o general Ulysses Grant, e o outro praticamente anônimo, mas também o general John Rawlins. Depois, o autor ele vai nos contar sobre a amizade que existiu entre Jonatas, filho do rei Saul, e também Davi, que a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 18, não é? A partir de 1 Samuel, capítulo 18. Então, vamos lá, para a gente tentar começar a entender essa importância da amizade entre homens, em especial entre homens cristãos, a partir desta primeira história, que eu nominei aqui, não é? De amigos e heróis. Olha que interessante. Quem visita... Opa, o Leandro chegou aqui também, um amigo meu que eu convidei nessa noite. Seja muito bem-vindo, viu, Leandro? Graças a Deus pela tua vida. Meus irmãos, quem visita o Congresso Nacional Americano, o Capitólio, lá em Washington, D.C., você vai perceber na praça frontal uma estátua muito grande, muito bonita, muito destacada, de um soldado montado num belo cavalo. E eu fui buscar essa imagem para você. Ó, eu vou colocar ali. Olha lá. Olha lá. É a estátua, está aqui, ó, do general Ulysses Grant. Então, você vê, ó, pomposa, alta, adornada aqui por um leão. E ele aqui, a foto dele aqui do lado. Olha que interessante. Essa é a homenagem americana a esse grande herói de guerra, o general Ulysses Grant, que, comandando o exército da União dos Estados Unidos, ou dos Estados da União do Norte-Americano, venceu o exército confederado, que unia os estados do Sul na Guerra Civil que aconteceu lá no século XIX. É uma guerra, meus irmãos, que pretendeu manter os estados do Norte e do Sul unidos diante da ameaça da questão da abolição. Vocês se lembram que ali no século XIX,
os estados do sul dos Estados Unidos, eles eram escravocratas. Havia muitas fazendas que cultivavam principalmente algodão e utilizava mão de obra escrava. E os estados do norte dos Estados Unidos, comandados pelo general Ulysses Grant, eram os estados da União, que eram abolicionistas. Então, houve uma guerra civil forte ali nos Estados Unidos no século XIX. E o general Ulysses Grant era o general que comandava o exército da União, que não queria a divisão dos Estados Unidos, bipartir em duas partes os estados americanos. Mas olha só, o que poucas pessoas sabem é que para que esse grande homem, o general Ulysses Grant, para que ele conseguisse liderar o seu exército rumo à vitória, ele precisou lutar contra a embriaguez, meus irmãos. Olha que interessante é a história, né? Contra o alcoolismo. Quem o amparou e o fortaleceu foi um outro general que nunca é lembrado em cartões postais, nunca é lembrado pelo povo e nem por turistas que visitam aquele local. A gente está falando do general John Rawlins, que depois foi secretário de guerra do Grant e morreu tempos após de tuberculose. A estátua desse general, John Rawlins, diferentemente da estátua do Ulysses Grant, não está no local público, pomposo, mas está destacada numa pequena praça, num bairro lá de Washington. E eu vou trazer aqui ele para você, ó. Olha lá, ó. O John Aaron Rawlins. Olha aqui a simplicidade da estátua, não é? Não dá nem 25% da dele lá. Um homem aqui de pé, na estátua, ó, um parque, a rua aqui, ó, um parque simples, e a foto dele aqui. Veja que interessante isso, meus irmãos. Segundo o autor, Rawlins, ele conhecia as falhas de caráter de Grant. E olha que legal, ele fez prometer que ele lutaria contra o alcoolismo. Para quê? Para ter condições de liderar o exército da União, pela vitória. Então, a vitória de Ulysses Grant, este grande general, liderando o exército da União nos Estados Unidos, só foi possível pela intervenção desse seu amigo anônimo, que recebe quase nenhuma atenção na história americana. Mas, de fato, quando a gente vê a história, ele foi fundamental para a vitória do Ulysses Grant, que depois acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. E eu fiquei pensando o seguinte, meus irmãos, olha só, olhando para essas duas figuras históricas, não há como não notar aqui uma certa dose de injustiça e ironia na história humana, porque parece que sempre alguém vai ser sombra do outro. Contudo, olha só, sem a sombra, a figura principal não tem existência, e vice-versa. É claro que só há sombra se há a figura principal. Então, o que eu estou querendo dizer? Rawlins era a sombra de Grant, que ficou destacado na história, mas sem ele, Grant não teria conseguido a sua vitória. Olha que interessante. Os atacantes no futebol, a gente sabe, não é? São sempre os mais celebrados e valorizados no mercado. São os que aparecem no time, são os que dão entrevista. Mas olha só, sem a defesa, sem o meio-campo, sem o goleiro, sem a técnica ou a tática do técnico, a bola não teria chegado a ele para ele marcar o gol. De outro lado, o CEO de uma grande empresa é o líder mais celebrado. Contudo, sem a sua equipe, ele não teria vencido. Por trás de um grande pregador da palavra de Deus, por exemplo, destacado nas mídias, existe sempre uma família comprometida com seu ministério. Existe uma igreja que suporta financeiramente, que ora por ele o tempo todo. O que isso nos revela, irmãos? Isso nos revela que ninguém se faz sozinho na vida. A verdade é que, por trás de todo grande homem, sempre há o trabalho de outras pessoas. Isso nos ajuda a combater, por exemplo, o orgulho e a vaidade. Por trás de um marido, segundo a vontade de Deus, a gente tem chamado aqui de um homem de verdade, o que existe? Existe uma esposa idônea, o auxiliando em sua vida pessoal, na sua vida profissional, auxiliando nos seus deveres de pai, também como ser um bom cidadão. Por trás de uma boa equipe profissional, sempre há um líder treinando todos para alcançar o máximo de expertise na área. Por trás de bons líderes cristãos, sempre houve o trabalho de outros líderes na vida deste servo de Cristo. Por exemplo, pastores que a ele pregaram, professores de escola dominical,
o discipulado de outros irmãos mais maduros na fé. E nós, meus irmãos, certamente, nós também, cada um de nós aqui, nós já auxiliamos muitas outras pessoas nas lutas contra seus dramas. Olha que interessante. Agora mesmo, esse curso aqui é um exemplo de amizade cristã entre nós, com vistas a quê? A mutuamente nos apoiarmos no crescimento cristão. Dentro desse tema, o que é ser um homem de verdade segundo a vontade de Deus? Grant e Rawlins, esses generais que eram amigos fiéis e que juntos empreenderam uma grande vitória para o povo americano naqueles dias. Essa é a primeira história que o autor vai nos trazer aqui para ilustrar a importância da amizade cristã. Mas há uma segunda história aqui, trazida pelo autor para revelar essa importância da amizade, sobretudo a amizade cristã. E é a história que envolveu Jonatas e Davi em seus dias, e que a gente vê ali a partir de 1 Samuel 18. E eu nominei essa parte aqui de amigos até a morte, que foi o que aconteceu. Olha só, irmãos, o contexto do início da amizade ali, entre esses dois homens, ele se dá na vitória de Davi sobre Golias. A gente lê isso lá em 1 Samuel 17. Olha só, Jonatas estava presente ali. Ele era filho do rei Saul. Ele era príncipe sobre o exército do seu pai. Mas o que ele viu? Ele viu Deus conduzir o seu povo à vitória pelas mãos, não de um guerreiro fenomenal, mas pelas mãos de um pastor de ovelhas, que venceu aquele gigante, que, segundo os historiadores, tinha perto de 3 metros, com uma funda, uma espécie de estilete, e algumas pedras apenas. E o que Jonas poderia ter sentido? O que ele poderia ter pensado? Talvez ele poderia ter se sentido ameaçado a sua posição militar diante daquele homem simples. Ele poderia ter se ressentido, se enchido de orgulho, mas o que aconteceu foi que ele se rendeu a Davi, entendendo que Deus o havia aprovado diante de si e do seu pai para ser o rei de Israel. E sendo assim, a gente lê lá que a sua alma se ligou à de Davi. E por que a sua alma se ligou à de Davi? Porque eles partilhavam da mesma fé no Deus de Israel. Como a gente lê, por exemplo, lá em 1 Samuel 18, de 1 a 3. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 18. Olha que declaração bonita essa, que aconteceu entre esses dois homens. 1 Samuel 18, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E olha que interessante, porque esse amor de alma entre eles foi demonstrado publicamente, porque Jonas honrou Davi diante do exército ali naquela hora. Olha comigo, o versículo 4, ainda de 1 Samuel 8. O que fez Jonatas, então? Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Jonatas, meus irmãos, ele agiu assim. Por quê? Porque amava o Senhor e ele viu arder no coração de Davi o mesmo amor por Deus que ele, Jonatas, tinha. A base do amor de Jonatas por Davi, preste atenção, não era carnal, não era humana. Como algum defensor do homossexualismo poderia entender ao ler uma passagem como essa aqui, com a sua mente corrompida. A base do amor de Jonatas por Davi e do amor de Davi por Jonatas era a fé que os unia ao mesmo Deus e os fazia irmãos em Cristo na defesa desse reino de Deus diante dos homens. Olha que interessante isso. Esse amor de alma que une dois homens pela fé, ele foi visto, olha só, para a gente ver que esse não é um amor carnal, que liga dois homens de maneira sexual. Esse amor que liga duas almas de dois homens, ele foi visto aqui, eu vou trazer mais duas referências para vocês. No amor que Jacó demonstrou por Benjamim, que era irmão de José, o filho mais novo, não é? Que Jacó já teve quando era velhinho, Benjamim.
Olha que interessante o que a gente lê em Gênesis 44, 30. Gênesis 44, 30. Olha lá, os irmãos de José estão lá no Egito buscando comida. José fala, eu dou comida, mas vai lá buscar Benjamim, que ficou com Jacó. E o que Judá vai falar para José? Senhor, se eu tirar Benjamim dos braços de meu pai Jacó, ele vai morrer. Então, olha que a gente lê. Por quê? Olha como era o amor de Jacó por Benjamim. Gênesis 44, 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, quer dizer, Benjamim, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. Veja, o que Judá está dizendo para José? A alma de Jacó está ligada à alma de Benjamim. Ele o amava demais. E existe também uma outra referência desse amor de alma. Está lá em Deuteronômio 13, versículo 6. Deuteronômio 13, versículo 6. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está alertando o seu povo contra os falsos profetas. E ele está dizendo assim, ó, ainda que um amigo que você tenha, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, ainda que seja um amigo que você ame de alma, peça para que você siga outros deuses, não dê ouvido a eles. Então eu trouxe esse versículo aqui para mostrar para você que pode existir um amor de alma entre amigos. Olha lá, Gênesis 13, 6. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, agora, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e o texto diz, continua, e a gente vai ver, não siga este amigo que você ama como a tua alma. Então, olha aí, irmãos, como que a gente tem que entender esse amor de alma que uniu Jonatas a Davi. Esse amor de alma que une dois homens pela fé. Esse amor, ele está ligado aí, ele é demonstrado pelo verbo amar, que a gente vê lá em 1 Samuel 18, o versículo 1. Esse amar, esse amor de Jonatas por Davi, lá no original, tem o sentido de cuidar, de proteger alguém por quem você tenha um grande afeto, uma grande estima. Inclusive, proteger essa pessoa de se desviar dos caminhos do Senhor, conforme a gente viu aqui, em Deuteronômio 13, 6. Veja, ainda que um amigo que você ame de alma peça para que você ouça falsos profetas e siga outros deuses, não o siga. E, claro, está implícito ali, advirta-o de que ele não deve fazer isso, deixar o Deus de Israel para se render a outros deuses. Então, esse amor, meus irmãos, que liga dois homens pela alma, é zelar pela fé do irmão. Daí as Escrituras, tantas vezes, nos estimular, como irmãos em Cristo, a nos exortar, a nos admoestar diante daqueles irmãos que se desviam do seu caminho. A gente vê isso, por exemplo, lá em Hebreus 3:13. Olha lá o que o escritor de Hebreus vai dizer. O pecado engana, meus irmãos, e a gente tem que se exortar e se admoestar o tempo todo. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse amor entre os irmãos, que faz com que a gente cuide da fé um do outro, inclusive. É claro, irmãos, que esse amor de alma que a gente pode sentir por um irmão da fé, como Jonatas e Davi sentiam um pelo outro, é claro que também envolve ser leal, envolve lealdade de um para o outro. Porque Jonatas, a gente viu, vai ver ainda, foi leal a Davi durante a sua vida, intercedendo muitas vezes diante do seu pai, para que Saul não o matasse. A gente sabe, Davi, ele foi perseguido por Saul, ele refugiou-se no deserto, em outras cidades, em cavernas. Depois, em determinado momento, ele reuniu um exército de homens desprezados e cansados, homens desanimados da vida. Ele lutou muitas batalhas, por exemplo, como a conquista de uma cidade chamada Keila, uma cidade que havia sido tomada pelos filisteus. Davi foi lá e trouxe essa cidade de volta para o reino de Saul ali naqueles dias. E tudo isso cansou Davi, exauriu as suas forças.
E mesmo sabendo que Deus era com ele, mesmo sabendo que a promessa era que Deus o fizesse rei sobre Israel, Davi, como pecador, meus irmãos, ele se cansou, ele desanimou. A vida com Deus, eu sempre digo, não é um convite para um parque de diversões aqui nesse mundo. Não é festa o tempo todo. A vida com Deus é um combate diário contra inimigos terríveis, como o nosso coração corrupto, um mundo que conspira contra Deus e o diabo que precisamos resistir o tempo todo, às suas tentações. E foi nesse cenário, nesse tempo de desânimo de Davi, que Jonatas apareceu e mais o encorajou a prosseguir. Por exemplo, como fez o general Aaron Rawlins diante lá do alcoolismo do Ulysses Grant. Em determinado momento, irmãos, Davi, ele já havia fugido de Saul por várias vezes. Vários anos já fugindo da perseguição de Saul. Ele refugia-se, em determinado momento, numa caverna chamada a Caverna de Adulão. E querendo livrar das mãos dos filisteus a cidade de Keila, ele sai do seu abrigo, dessas cavernas de Adulão, e Saul fica sabendo que ele deixou o abrigo para livrar Keila das mãos dos filisteus. O que ele faz? Começa a perseguir Davi. Ele o encurrala, e Davi então foge para um deserto escaldante, um deserto chamado Deserto de Zif, segundo a gente lê lá em 1 Samuel 23:14. Ó, 1 Samuel 23:14. É importante a gente conhecer o contexto que está em volta desta amizade que envolveu esses dois homens. 1 Samuel 23:14. Olha lá. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Gente, Saul era o rei. Saul tinha poder. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Olha só, é nesse momento aí de aperto na vida de Davi, de desânimo, que Jonatas aparece e o fortalece na fé, como a gente lê aí mesmo em 1 Samuel 23, de 16 a 18. Olha comigo. 1 Samuel 23, de 16 a 18. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Só. Esse versículo 16 aqui ele é bem interessante, e com base nele, a gente pode tirar grandes lições da amizade cristã. Uma primeira delas, eu chamei aqui de tomando a iniciativa. Primeiro, irmãos, o que a gente vê aqui? Nós vemos que Jonatas, ao saber da necessidade do seu amigo, ele não ficou passivo. Ele se levantou e ele foi ter com ele. Ele tomou a iniciativa de ajudá-lo. E olha que interessante, isso não deve ter sido fácil para Jonatas, porque Jonatas estava seguro no exército de Saul. Ele era príncipe do exército, ele vivia lá no castelo do rei. Mas ele deixou a sua segurança. Jonatas saiu da sua zona de conforto, arriscando a sua vida para ajudar seu amigo no deserto. O que isso nos revela, meus irmãos? Dentre outras coisas. Isso nos revela o amor sacrificial que deve envolver a amizade cristã. Tempo, recursos, conforto, tantas vezes. Tudo deve ser deixado de lado quando se sabe que um amigo está precisando de ajuda. Irmãos, não sei para você, mas que desafio é para mim isso. Porque nós somos naturalmente autocentrados em nós. O nosso mundo transita em volta do nosso umbigo de maneira natural. Nós somos egoístas. Isso faz parte da nossa natureza adâmica, que herdamos da queda. E nós temos que lutar contra isso. Essa natureza já está em nós, de só olharmos para as nossas necessidades, para os nossos interesses. Isso nos revela aqui o que Jonatas fez naquele momento, nos revela que quando Jesus chama seus discípulos de amigos, olha que interessante, Jesus chama seus discípulos de amigos, lá em João 15. Jesus ali, ele não exagera na linguagem. Não é retórica de linguagem.
Porque o seu amor mostrado em sua entrega na cruz, de fato, irmãos, o amor de Jesus não olhou para o nosso merecimento, mas Jesus decidiu nos amar. E a gente sabe que esse amor, da João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor é o amor ágape, é um amor que age, mesmo quando as circunstâncias digam não. Como a gente exerce isso no casamento o tempo todo? Precisamos agir para amar nossas esposas, mesmo quando contrariados por elas, e vice-versa. Como isso nos desafia no cuidado e educação com filhos. Precisamos amar nossos filhos, às vezes até dando uma palmada. A disciplina é um ato de amor para que ele não se desvie do caminho de Deus, mesmo quando eles nos dão motivos para não serem amados. Nós já pontuamos isso aqui, meus irmãos, em nossos relacionamentos com o cônjuge e com os filhos. Agora, estamos aplicando esse mesmo princípio, esse amor sacrificial, esse amor que decide agir com relação aos relacionamentos com outras pessoas. E no contexto da nossa aula, com relação aos nossos amigos. Amigo que é amigo não espera o pedido de ajuda. Ele não mede os interesses em jogo. Ele não racionaliza se o outro merece a nossa ajuda ou não. Ele decide amar o outro na sua necessidade. A gente viu isso quando Jonatas saiu lá do palácio do rei e foi até o deserto encontrar Davi. A nossa maior necessidade era sermos reconciliados com Deus, meus irmãos. E Jesus fez isso por nós, ao se entregar na cruz. O que Jesus fez? Jesus se envolveu com nossa necessidade e ele agiu para saná-la. A mesma coisa que Jonatas fez aquele dia diante de Davi. Ele viu a necessidade do seu amigo e ele tomou a iniciativa para saná-la. Uma segunda lição que a gente vê desse versículo 16 de 1 Samuel 23 é que Jonatas, quando ele tomou essa iniciativa de ir lá, ele se envolveu com a necessidade do seu amigo. A verdade é que, ao saber do aperto de Davi, Jonatas não mediu esforços para ajudá-lo. O que é isso? Isso é compaixão, misericórdia pelos que sofrem. Isso é empatia pela dor do próximo. É assumir a sua dor como se fosse a nossa dor. E não foi isso, irmãos, novamente, que Jesus fez por nós na cruz. Estávamos mortos em pecados, com uma dívida impagável diante de Deus. Ele assumiu a nossa dívida e a quitou plenamente diante de Deus. Paulo vai falar isso lá em Filipenses 2, de 3 a 4. Filipenses 2, de 3 a 4. Olha o que a gente lê. Filipenses 2, de 3 a 4. Ele está instruindo a igreja aqui quanto a essa empatia, quanto a esse se doar pelo outro, sentindo a necessidade do outro. Ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Dentro da igreja, na amizade cristã, o outro tem que ser considerado como maior do que nós. Olha que desafio. O versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Jonatas não olhou para os seus interesses quando resolveu socorrer Davi. Ele olhou para a necessidade de Davi e foi lá. Jesus não olhou para a sua glória, para todo o seu conforto na glória do céu onde ele vivia. Ele abriu mão de tudo aquilo para empoeirar os seus pés aqui nesse mundo caído, para assumir a minha necessidade e a tua, a minha dor e a tua, salvando-nos. Esse é mais um grande desafio, irmãos, para nós pecadores. Que desafio que é? Anularmos a nossa vontade, nosso conforto, para socorrer alguém em apuro. Como eu disse, nós somos naturalmente centrados em nós, nos nossos interesses. Mas preste atenção, aqueles que vivem no Espírito, eles devem andar no Espírito. A gente lê isso em Gálatas 5:25. Se viveis no Espírito, andai no Espírito. Essa, irmãos, é a verdadeira batalha espiritual, presente em nós o tempo todo, na luta contra os nossos desejos egoístas da carne, do nosso coração corrompido, frente a uma nova natureza espiritual, que Deus, pela graça, implantou em nós, quando nos deu a fé em Jesus Cristo. E agora, como é que nós respondemos isso diante de Deus? Por exemplo, auxiliando o próximo em suas necessidades.
e para ser fiel ao contexto da aula, auxiliando os nossos amigos, sobretudo os amigos cristãos. Fugindo de Saul, Davi, ele liderava no deserto um bando de homens cansados, homens que se uniram a ele. Olha que legal, está lá em 1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Veja que interessante. Davi estava no fundo do poço. Olha quem compunha o exército dele. Homens velhos, provavelmente pessoas velhas, idosas, doentes, pessoas que não eram mais hábeis para a guerra, pessoas abaladas emocionalmente. Esse é o exército de Davi contra o poderoso Saul, que perseguia ele ali no deserto. E a gente fica pensando, quem e o que poderia fortalecer a fé de Davi naquele momento? O seu amigo Jonatas. Esse é o contexto. Jonatas estava ali. Ele sabia quão grande presente ele seria para Davi. Um abraço que ele desse a Davi naquele momento. Jonatas, naquele momento, se dirigiu até ele. Isso nos mostra, irmãos, que amizade verdadeira também envolve sensibilidade com a necessidade do amigo. Preste atenção nisso. Isso é importante. Homem é muito duro às vezes, mas a amizade verdadeira envolve sensibilidade. As mulheres são mais nobres do que nós nessa área. Deus as dotou com mais sensibilidade pela dor do próximo. Percebam aqui que Jonatas, ele foi ao encontro de Davi no lugar da sua necessidade, lá no deserto escaldante de Zif. Jonas não esperou a situação melhorar, mas ele encontrou Davi lá no olho do furacão, quando a ajuda era mais necessária. No dia mais triste da minha vida, quando eu sepultei o meu filho, sabe o que aconteceu? Muitos vieram me consolar, mas muitas pessoas que eu esperava, muitos que me saúdam todos os domingos na igreja, não vieram. E depois, muitos dias depois, aí eles vieram me saudar. E hoje, há quase 2 anos já, nunca mais tocaram no assunto. Eles não perguntam como estou lidando com o luto, se eu ainda choro, se eu ainda preciso de alguma coisa, se querem que seja feita uma oração. E eu pergunto, são meus amigos? Se envolvem com minha dor? Não sei. Até minha família, mãe e irmãos, eles parecem achar que está tudo bem comigo, que eu sou forte o suficiente para não precisar de um abraço mais. Irmãos, isso nos revela que amigos conhecem a necessidade um do outro. Sabe para quê? Para poder socorrer. E mais, não só conhecem, mas se interessam por conhecer. É aquela pergunta, do que você está precisando? As pessoas normalmente te perguntam isso, demonstram interesse pela tua vida nesse sentido? Escuta aqui, do que você está precisando? Talvez seja uma pergunta corrente entre amigos. Eu fiquei pensando em algumas pessoas que eu gosto muito na igreja. E olha, de verdade, eu gosto mesmo de vê-las lá nos domingos, quando tem as programações da igreja. Mas eu tive que chegar à conclusão que essas pessoas, muitas delas, sim, elas são de fato minhas irmãs em Cristo, mas elas não são meus amigos. Sabe por que não são meus amigos? Porque eu não sei nada da vida delas. Nada. Por outro lado, eu não compartilho nada da minha vida com elas. Então, como é que a gente pode se socorrer? Como é que a gente pode se ajudar? Como é que elas podem orar por mim e eu orar por elas? Pense aí em pessoas queridas que caminham com você agora. Pensa aí, pessoas queridas que caminham com você. Eu vou te perguntar o seguinte: o que você sabe da vida delas? E mais, o que elas sabem de você? Eu trabalho com 18 pessoas há mais de 20 anos, mas eu nunca fui na casa de nenhuma delas. Eu nunca fui convidado para o aniversário de seus filhos. Eu também nunca as convidei para um almoço em casa, para um momento de bate-papo informal, para sair com elas e comer uma pizza de repente, para ir no cinema. Enfim, eu preciso ser honesto, irmãos.
e dizer que eu não sei nada delas. E eu te pergunto, são minhas amigas? Não. São conhecidos, pessoas queridas, colegas de trabalho, que estão juntos por uma questão de conveniência. Qual é a conveniência? Nós trabalhamos juntos. Na igreja, irmãos, não se engane, não. Acontece o mesmo. Não deveria ser assim, mas é. Nós vemos pessoas ali domingo após domingo, mas quantas são amigas? O que sabemos delas para poder socorrê-las em suas dores e contarmos com o socorro delas na nossa adversidade? Talvez muito poucas. Nos falamos ao menos uma vez por semana, será? Será que nos lembramos delas pelo menos uma vez por semana? Por quais delas você ora? Por quais delas você realmente rende preocupação? O que oferecemos a elas daquilo que Deus nos tem dado, como tempo, dinheiro, habilidades, amor? Irmãos, se formos honestos, talvez tenhamos que dizer, não oferecemos nada ou muito pouco. Outro dia, minha filha me disse o seguinte, olha só. Pai, a Sofia é minha amiga para sempre. A Sofia é uma amiguinha dela, elas estudam juntas na mesma escolinha. Elas se veem todos os dias e, às vezes, ela dorme aqui, a Sara vai dormir na casa dela também. São amigas. E ela me disse, pai, eu e a Sofia, nós vamos ser amigas para sempre. E sabe o que eu disse a ela? Eu falei assim, filha, sabe quando que a amizade de vocês duas vai ser colocada à prova? Quando a escola acabar e vocês tiverem que se esforçar para se verem. Se o relacionamento prosseguir entre vocês depois que a escola terminar, bom, é um bom indicativo de que, de fato, vocês sentem falta uma da outra. Mas se vocês se distanciarem depois que terminar a escola, esse local comum que une vocês, então, sabe o que isso quer dizer, filha? Que nunca existiu amizade verdadeira, mas só um relacionamento de conveniência, em razão da escola. Era só isso que sempre houve. Irmãos, Jonatas e Davi, eles estavam juntos no olho do furacão o tempo todo, um conhecendo a necessidade do outro. E a fé em Deus em seus corações, à medida que esse relacionamento se aprofundava, só fazia aumentar a amizade entre eles. E olha só, mesmo que o tempo e a distância separem velhos amigos, eles sempre estão conectados na mente, no coração. E hoje, né, tá fácil, pelas mídias sociais. Fica fácil até você manter contato com o seu amigo lá do outro lado do mundo o tempo todo. Enfim, irmãos, nada pode separar pessoas que decidiram ser amigas nesse mundo. E aí é a aplicação lá de Provérbios 17, 17, né? Abra lá comigo. Provérbios 17, 17. Texto claro. Provérbios 17, 17. Olha lá. Em todo tempo, ama o amigo. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, no deserto, na calamidade, na hora da dor, se faz o irmão. Faz as vezes do irmão. Aquele que praticamente é do mesmo sangue. Cresceu nutrido pela mesma emoção, pelos mesmos pais. Cresceu amando um ao outro de maneira ordinária. Retomando a amizade de Davi e Jonatas aqui, irmãos. O que fez Jonatas por Davi naquele momento de aperto em sua vida? Quando ele fugia da perseguição de morte do seu próprio pai, o rei Saul. O que fez Davi? Como irmão em Cristo. Olha que interessante isso. Isso é importante. Jonatas fortaleceu a fé de Davi nas promessas de Deus para ele. Jonatas disse o seguinte, Davi, Deus é com você. Davi, você vai ser rei sobre Israel. Davi, a sua fé é forte o suficiente para você resistir a mais essa investida do meu pai contra você. Veja comigo de novo, meus irmãos. 1 Samuel 23, 16. Veja se não foi isso que Jonatas disse para Davi. 1 Samuel 23, 16. Olha lá. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha o 17. E lhe disse, não temas,
porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha, então, Jonatas fortaleceu as promessas de Deus a Davi, renovou-as, trouxe vivacidade no coração dele, que estava desanimado naquele deserto. Agora, o versículo 17, ele traz o conteúdo desse fortalecimento. Isso é maravilhoso. Vou ler de novo para você. 1 Samuel 23, 17. Olha como é que você fortalece um amigo. Ele disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. E a gente pode ler nas entrelinhas, porque Deus é contigo. Porém, tu reinarás sobre Israel. A vitória é tua, Davi, não é do meu pai. E eu serei contigo o segundo. Você terá amigos, você terá pessoas leais ao teu lado. O que também Saul, meu pai, bem o sabe. Irmão, preste atenção nisso. Um amigo cristão, ele nunca fortalece a vida do outro com mensagens do tipo, olha aqui algumas. Isso acontece mesmo. Não se preocupa não, vai passar. Ou, você precisa suportar essa dor. Não chora não, rapaz. Seja forte, porque os bravos não choram. Ou então, você deve ter feito algo muito terrível a Deus, está sendo punido por isso. Foi o que os 3 amigos fizeram com Jó, né? Ô, Jó, tem pecado aí, hein? Por isso que você está sendo punido por Deus. Irmãos, nada disso é cristianismo. Nada disso. Jonatas lembrou Davi das promessas de Deus para ele. E o que isso fez? Isso o consolou e o fortaleceu na caminhada rumo à vitória, frente aos seus inimigos. Veja, talvez vocês já tenham ouvido falar de um pastor luterano muito conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu lá na primeira metade do século XX e foi enforcado pelo regime nazista em 1945. Eu trouxe aqui uma foto dele para vocês conhecê-lo. Olha lá, o Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor aí, irmãos, ele liderou um seminário subterrâneo na Alemanha durante muitos anos, ensinando a palavra de Deus à sua congregação, porque ele entendia que naquele movimento nazista, aqueles irmãos, amigos em Cristo, precisavam ser fortalecidos na fé. Ele escreveu um livro, chama-se Live Together, ou Vivendo em Comunhão. Olha o que ele diz no livro, está aí do lado da foto. Ó. Ele diz assim, o cristão precisa de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Ele precisa dele de novo e de novo, quando fica incerto e desencorajado. Ele precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra divina da salvação. E isso também esclarece o objetivo de toda a comunidade cristã. Qual é? Eles se encontram como portadores da mensagem da salvação. Irmãos, Bonhoeffer deixou o conforto da Inglaterra, onde ele estava refugiado, para retornar para sua congregação subterrânea na Alemanha e pregar o quê? A esperança nas promessas de Deus, na vida daqueles que seguem a Cristo nesse mundo. Essa mensagem fortaleceu, animou os crentes a sofrerem ali, no meio do regime nazista, o que acabou por vitimar a própria vida dele, não é? Que ele foi enforcado em 1945. Talvez lá no coração desse servo fiel de Cristo, talvez ele se lembrara lá da afirmação de Paulo, que mesmo preso, escreveu lá aos Filipenses, os confortando. E olha o que diz Paulo, olha que mensagem de Paulo. Está lá em Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Talvez essas palavras estavam lá no coração de Dietrich Bonhoeffer naquele momento. E ele decidiu voltar para trazer a mensagem de esperança da palavra de Deus para aquelas pessoas lidarem com o nazismo. Irmãos, que testemunho desse amigo de Cristo diante de outro amigo de Cristo, lá na sua congregação. Ele deu a vida por eles. Pensando agora, irmãos, só um minuto que deixa eu conectar aqui a bateria do meu notebook. Isso. Irmãos, pensando agora na aplicação lá de Gênesis 2,15 para a nossa aula, lembra isso, né? Vocês se lembram. Deus criou o homem e o colocou num jardim para o cultivar e o guardar. Olhando aqui para o contexto da nossa aula, esse
Cultivar e guardar o jardim é justamente cultivar e guardar a vida dos amigos cristãos e também a vida dos não cristãos ao anunciar-lhes o evangelho. Esse cuidar e guardar o coração de amigos, sejam cristãos, sejam não cristãos, ao conduzi-los a Cristo, está justamente em que, no momento do aperto, um amigo vai lembrá-los das promessas de Deus em Cristo. E mais, tem que também estar disponível para socorrê-lo em suas necessidades. Davi, a gente vê, pouco tempo depois de seu encontro com Jonatas naquele deserto, ele pôde compor o belíssimo Salmo 57, versículo 1. Olha o que ele diz lá. Olha a confiança que ardia no coração de Davi. Salmo 57, versículo 1. Ele vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Tem misericórdia de mim, Senhor. Onde é que está o meu abrigo? Está na sombra das tuas asas. Está nas promessas feitas na tua palavra, que o meu amigo me trouxe aqui no deserto. Isso vai durar até quando? Até que passe o aperto. Até que eu vença a calamidade que eu estou enfrentando. O consolo e a força de Davi, irmãos, a gente vê, não estavam nas mãos de homens. Não estava na segurança que as cavernas de Adulão ou os caminhos escondidos do deserto de Zif poderiam propor. O consolo de Davi estava em Deus. Estava na presença de Deus com ele. Estava no governo soberano de Deus sobre o caos que havia ao seu redor. Estava na fidelidade das promessas de Deus que lhe daria a vitória por meio do Messias, o seu filho, o seu descendente, como a gente lê em 2 Samuel, capítulo 7, que se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. É claro que isso é um apontamento para a vinda de Jesus Cristo. O melhor amigo é sempre aquele que faz o nosso coração repousar no Senhor. Eu vou repetir. O melhor amigo que você pode ter na vida, meu querido, é aquele que faz o teu coração repousar no Senhor. Portanto, olha só, não é proibido você ter amigos descrentes, mas cuidado, para onde o coração deles te levará. Porque se eles te afastarem de Cristo, então é melhor você se afastar deles. Entenderam isso? Não é proibido você ter amigos descrentes, mas tome cuidado para onde o coração deles vai levar você. Porque se esses amigos descrentes te afastarem de Cristo, é melhor você se afastar deles. Segundo o autor aqui do texto, olha o que ele diz aqui. Vou compartilhar a tela mais uma vez. Eu acabei tirando aqui, mas não tem problema, eu vou ler para você. Ó. Segundo o autor, olha o que ele diz. Sem a amizade fiel de Jonatas, que amava a Deus e, portanto, amava seu amigo crente, tanto quanto a si mesmo, Davi facilmente poderia ter perdido a esperança. Mas Jonatas foi até Davi, porque se preocupou com suas necessidades. E quando ele chegou, ele falou palavras que fortaleceram sua fé em Deus. Não foi qualquer coisa que Jonatas falou para Davi. Não é qualquer mensagem que sustenta o coração aflito de alguém. Irmãos, devemos valorizar grandes amigos em Cristo, mas também, como eu disse, Deus nos chama como homens a sermos estes amigos cristãos em tempos de tempestade na vida de outras pessoas, na vida de nossos irmãos, sobretudo. E diz o autor ainda: uma das melhores formas de servirmos ao Senhor para refletir sua glória no mundo e cumprir o chamado de Deus para nós como homens é sair do banco de reserva da vida, oferecer nosso tempo e compaixão aos amigos necessitados e falar palavras de verdade e graça que os levem ou façam voltar ao Senhor. Pode ser que eles conheçam a Deus ou não. Dessa forma, nós mesmos também cresceremos cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Irmãos, o melhor e maior exemplo de abnegação que a amizade verdadeira requer nos foi dado por Jesus Cristo, que morreu para nos libertar do nosso maior inimigo, a inimizade que havia entre nós e Deus em razão de nossos pecados. Esse é o nosso maior inimigo, a inimizade que há entre nós e Deus em razão de nossos pecados. Como Jonatas, Jesus
saiu do seu lugar de conforto e segurança. Ele desceu da sua glória do céu. Para quê? Para empoeirar os seus pés neste mundo sombrio e pecaminoso. Ele deixou a sua riqueza para assumir a nossa pobreza e nos libertar da ira de Deus por nossos pecados. Ele não só nos lembrou, Jesus, das promessas de Deus, mas ele se ofereceu como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, derramando o seu sangue para nos conduzir a Deus, para que agora fôssemos conhecidos nele, em Jesus, como amigos de Deus. Seremos bons amigos se nos entregarmos aos nossos amigos em necessidades, irmãos. Sobretudo, ao conduzir os amigos descrentes a Cristo, fortalecendo, de outro lado, a fé dos que já são crentes, dos que já são cristãos. Há uma dupla vocação na nossa amizade. Os nossos amigos descrentes têm que ser conduzidos a Cristo. E os nossos amigos crentes têm que ser fortalecidos na fé. A nossa vocação, o nosso chamado como homens de Deus, para cultivar e guardar nossos amigos neste mundo, envolve, irmãos, acima de tudo, nutri-los com a palavra de Deus, conduzindo-os a Cristo, o verdadeiro amigo. Em João 20, 21, eu acho muito bonito esse texto aí. Em João 20, 21, Jesus diz que assim como o Pai o havia enviado ao mundo, ele também enviava seus discípulos ao mundo agora. Para que no poder do Espírito Santo, eles levassem a mensagem do Evangelho aos perdidos, aos amigos perdidos de um lado, e também fortalecesse a amizade cristã de outro, aqueles amigos que já são crentes. Como discípulos de Cristo, meus queridos, nós nunca nos relacionamos com pessoas de maneira desproposital. Eu quero dizer, quando você se relaciona com alguém, sempre há um propósito nesse relacionamento. Por quê? Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus agora te envia ao mundo. Ele te envia num relacionamento de amizade com outros homens. Seja para você conduzir os descrentes a Cristo, seja para você nutrir a fé daqueles que já são cristãos. Pensando aqui, irmãos, na amizade entre cristãos, o amor que envolve dois amigos em Cristo só é possível porque, primeiro, eles foram amados por Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João 15. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 15. Se você tem a Bíblia, abra lá em João 15. Vamos explorar rapidamente esse texto aqui, ó. É importante para a gente pensar sobre a amizade cristã, tendo por base a amizade com Cristo. Então eu disse que, primeiro, só pode haver amor entre dois homens cristãos como amigos, porque eles foram amados por Cristo. Olha o versículo 12 de João, capítulo 15, comigo. João 15, 12. O meu mandamento é este, Jesus está dizendo para os discípulos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, vocês podem se amar uns aos outros, e devem. Por quê? Qual a base desse amor? O meu amor por vocês. E esse amor de Cristo por eles os leva a entregar a sua própria vida em favor dos seus amigos para socorrê-lo em suas necessidades. É o versículo 13, aí de João 15. Olha lá. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, a amizade mais preciosa que qualquer pessoa pode desfrutar nesse mundo. O amor mais profundo que duas almas podem demonstrar uma pela outra. Sabe qual é? É ser conhecida como amiga de Cristo. Porque se você é amiga de Cristo, é amigo de Cristo, então, primeiro, você demonstra isso em uma vida de obediência e serviço a Cristo. Olha o versículo 14 comigo. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, se vocês me obedecem. Agora, olha o versículo 16 comigo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, vos ordenei, e eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, veja, primeiro, aquele que foi amado por Cristo, agora pode ter uma relação de amor de alma com outro homem cristão, e isso é demonstrado em uma vida de obediência e serviço a Cristo, que produz frutos para a sua glória. Depois,
você passa a conhecer a vontade revelada de Deus Pai em sua palavra. Olha o versículo 15 comigo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigos entre si e amigos de Cristo têm a palavra de Deus Pai revelada a eles por meio de Cristo. Ainda, você se torna conhecido do Pai e tem as suas orações em Cristo atendidas. Olha o versículo 16, novamente. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Preste atenção. Jesus aqui não está dando uma chancela para qualquer tipo de oração ser atendida por Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai atender. Deus atende a oração feita no nome de Cristo. E uma oração feita no nome de Cristo é uma oração que teve por base os mandamentos de Cristo, os ensinos de Cristo. Portanto, você não vai pedir a Deus nada daquilo que Jesus não ensinou. Veja que não é qualquer oração que Deus atende. É uma oração feita no nome de Jesus, com base nos ensinos de Jesus, nos mandamentos de Jesus. E tudo isso aí é visto no desfrute da amizade entre homens e de ambos esses homens com Cristo. Uma amizade que a gente vê não acaba aqui, mas que entra para a eternidade, porque tem por base o amor do próprio Cristo por eles, por estes homens nesta relação de amizade. Irmãos, vale a pena ter amigos cristãos e investir nessa amizade. Eu vou repetir. Vale a pena, como homens de verdade, homens segundo a vontade de Deus, vale a pena ter amigos cristãos e investir nessa amizade. Porque é nessa amizade que vamos receber consolo em muitos momentos de dor. E, ademais, essa amizade, irmãos, ela tem o poder de revelar, sabe o quê? O tamanho da nossa amizade com o próprio Cristo. Já que ninguém pode dizer que ama a Cristo a quem não vê, se não ama o irmão cristão a quem vê. Parafraseando lá 1 João 4,20. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama os teus irmãos em Cristo? Se você não ama os teus irmãos que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê? É balela essa tua declaração de amor. De outro lado, irmãos, olha só. Não há problemas em termos amigos descrentes. Preste atenção. Não há problema em termos amigos descrentes. Desde que, vírgula, cuidemos para não sermos influenciados por eles, a abraçar a cultura caída com as suas crenças e práticas, que muitos deles podem estar envolvidos. E, em segundo lugar, a gente precisa ser sensível para com o nosso testemunho diante deles, buscando conduzi-los a Cristo o tempo todo. Temos que ser sal e luz diante deles. Não podemos desprezar, irmãos, a graça comum de Deus sobre a vida de pessoas não crentes, que podem ser usadas por Deus para nos trazer consolo e força em momentos de dor. Por isso que não há problema em termos amigos descrentes. A graça comum de Deus pode estar sobre eles. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva vem sobre crente e descrente. Agora, é sempre preciso observar aquelas duas questões. Cuidado para você não ser cooptado na tua fé. Não capitule das tuas convicções do evangelho, abraçando a vida desregrada deles, muitas vezes. E seja sal e luz na vida desse teu amigo. Sempre. Peça a Deus sensibilidade para que você possa pregar o evangelho a ele, conduzindo a Cristo. Irmãos, que bênção é a amizade entre homens. E que bênção maior é sermos amigos de Cristo. E eu quero encerrar essa aula, meus queridos, trazendo aqui para você um hino que eu gosto muito, o hino 159 do Inário Novo Cântico, Bondoso Amigo. Olha lá, vou tentar compartilhar a tela, ver se vocês conseguem ouvir. É isso, irmãos. Acho que deu para ouvir? Vocês ouviram? Deu para ouvir? Graças a Deus. Que bênção é termos amigos, mas, acima de tudo, que bênção é sermos amigos de Cristo. Nós vamos encerrar a aula fazendo uma oração e depois a gente pode conversar um pouco, aqueles que
que quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Aí eu já suspendo a gravação também. Vamos orar para encerrar? Senhor, eu te agradecemos pela graça, Pai. Tua graça é melhor do que a vida. Te agradeço, Deus, pelo perdão dos pecados que nos deste em Cristo. Obrigado, Senhor. Te agradecemos de maneira especial, ó Deus, pela possibilidade de sermos amigos, de termos pessoas como nossos amigos. Acima de tudo, te agradecemos por Cristo Jesus, aquele que desceu da sua glória, empoeirou os seus pés para nos socorrer aqui neste mundo, nos salvar da tua ira pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Encha o nosso coração de gratidão, porque Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Que possamos, Pai, em nossos relacionamentos com homens do Senhor, também com aqueles que não conhecem o Senhor, que possamos conduzi-los a Cristo cada dia mais, que possamos, com o nosso exemplo, ó Deus, fortalecer aqueles que já pertencem ao Senhor, colocando-os nas mãos de Cristo, o verdadeiro amigo. Louvamos o teu nome, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui nesta noite. Que a tua mão de graça esteja sobre a vida deles, que o Senhor possa curar as feridas de seus corações, que o Senhor possa conduzir a vida de cada um deles, cada dia mais, a descansar em Cristo, este verdadeiro amigo. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou parar a gravação, irmãos.